E eu queria trazer a discussão, né, o tema pra gente de gerações. A gente tem algumas gerações aqui, né? E eu separei aqui alguns versículos só para dar uma encharcada na nossa resenha. Em Lucas 1,50, né, Maria ela fala aqui de Deus e fala assim: demonstra a misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Num outro texto, Isaías capítulo 38, 19 diz: somente os vivos te louvam como eu faço. Cada geração fala de tua fidelidade, a geração seguinte. E eu gosto muito daquele texto quando Paulo fala, né? Aquilo que eu aprendi do Senhor, eu ensinei a vocês, eu transmiti a vocês. A gente usa muito esse texto na ceia. Mas esses textos trazem à tona que o nosso Deus é um Deus intergeracional, se é que existe essa palavra, senão acabei de criá-la. Sim, tá valendo. Né? E ele usa essas gerações, né? Para uma ensinar a outra, uma aprender com a outra. E eu queria saber, no início com a tia Eunice, dando a palavra para a tia Eunice, como era ser cristão há 60 anos atrás. Porque hoje tem podcast. Mas e há 60 anos atrás? Não era fácil, né? Porque nós éramos, né, discriminados, né? Eles tinham que... Crente era uma classe inferior e nós sofríamos bastante mesmo. É diferente de hoje em dia, porque quando a gente fala que é crente, a pessoa admira, né? Tem algo, é bom, né? E aquele tempo não. E a igreja era muito de pessoas de idade, quase não tinha jovens. E assim, atividade assim, de jovens, não tinha atividade, mas a igreja, o que nós fazíamos era culto ao ar livre. Quer dizer, não tinha tudo isso que temos hoje, né? Então a gente era bem limitado mesmo, né? Na sua classe tinham quantos crentes? Tinham muitos cristãos ou era muito raro? É muito raro. E como eu falei, a gente era discriminado até pelos professores, tudo, né? A gente sofria, né? Mas vencemos, né? Valeu a pena, né? Valeu a pena, né? A senhora sofreu hoje... e nós estamos aí na bênção, porque a senhora perseverou. Bênção, né? Pastor Luizão, o senhor pegou essa geração anterior de ouvir falar, né? De com eles Sim. andarem, e pegou essa transição, né? Eu já peguei um período mais fácil que o da tia Eunice, mas ainda não era como hoje, né? Não tinham crentes na escola. Eu lembro que na universidade, quando eu fui fazer primeiro ano, no primeiro dia de aula eu já falei que eu era crente. Não tinha nenhum crente, não tinha essa, né? Havia, lógico, movimentos, né, de reuniões, mas não era comum como hoje. Sou crente, sou de Jesus, sou evangélico, sou gospel. Isso trazia uma opressão pra galera também, ou não? Tipo assim, não era, vocês não andariam com uma camisa de Jesus, assim, talvez a tua geração mas Já. a da tia não era comum, né? Eu, como criança, eu me sentia humilhada, né? Assim, sempre eu era da esquerda, né? Sempre. Interessante que lá na igreja, nos anos 80, foi uma missão chamada Volante de Cristo, e eles falavam, nos anos 80, no período que eu me converti, de casas de crentes, do pastor ali das cidades pequenas, mais para o interior, que eram apedrejadas, a casa era apedrejada por ser de crente, do pastor e tal. Então uma coisa assim, lógico, 80, uns 40 anos atrás, porém a coisa foi mudando, né? Então o evangelho ele foi crescendo, mas a gente tem que pensar que tudo começou lá atrás, e porque a tia Eunice, a geração da tia Eunice perseverou, veio a nossa geração, nós perseveramos e chegou até aqui, porque houve um trabalho lá, né? Desde a igreja primitiva e assim por diante, mas foi abrindo, nós fomos abrindo, né? O caminho, né? Caminho para chegar onde nós estamos, que hoje a gente vê um pessoal também ousado, né? A gente fez o evangelismo naquele carnaval e eu fiquei assim, eu falava com o pastor Natalino, os caras são muito ousados, saiu orando com todo mundo, né? Então a gente ficou muito feliz de ver que essa geração é uma geração ousada, mas nós louvamos a Deus pela geração da tia Eunice e antes até, que eles
não desistiram, foram perseguidos de fato. Hoje a nossa perseguição, na minha época mesmo, garoto, adolescente, a nossa perseguição era, lá veio o crente, lá veio Bíblia, o pastor. Esse era o nosso xingamento, né? Mas no tempo da tia Eunice, um pouco antes, talvez do tempo do seu pai, a coisa não era fácil não. Lá vem o homem da Bíblia, né? Então, uma coisa assim bem pesada. Eu brinco que até um tempo atrás, pastor, a gente fala muito disso, né? Que até um tempo atrás a gente fazia uns evangelismos na 15, em algum lugar. Algumas pessoas que a gente chegava para falar de Jesus, às vezes a pessoa queria até te refutar um pouco, né, de Deus. Hoje você fala um Jesus te ama, ou Jesus tem um plano, a pessoa já começa a chorar. A gente está vivendo um mundo tão hostil, tão depressivo, né? Até pós pandemia, né? Que falam que às vezes não pode falar por causa que às vezes o YouTube corta, então falam que não é bom falar. Então, pós... Então, tipo assim, mas que a gente vê tantas pessoas assim, mal emocionalmente, que você chega, olha no olho dele e fala, cara, Jesus te ama, cara. Porque ela não tem amor próprio, não tem amor de ninguém, e isso é tão poderoso, né? E eu vejo, tipo assim, como a tia falou, na época dela, se ela falasse um Jesus te ama, ela ia ser a zoada, né? Iam causar com ela. Pegando do tio Luizão pra frente, a gente ia ver algo, tipo assim, movimento diferente, né? E isso é que tem criado a base para as gerações vindouras, né, cara? E hoje, assim, né? hoje a gente vê gente que nem é crente, que quer se vestir de cristão porque é midiático, porque isso pode trazer um benefício para a imagem dele. Eu anotei uma frase que eu achei interessante, estava vendo um painel com o pastor Josué Gonçalves e outros pastores falando sobre essa questão de geração, e ele falou o seguinte: quem não respeita a história não é digno de fazer parte dela. Eles falaram um pouco sobre essa cultura da honra, né? A gente imagina aí que John Wesley, se não me engano, foram 8 voltas no mundo a cavalo, que ele daria, né? Não foi ao mundo, ele andou numa mesma região, mas ele daria 8 voltas ao mundo a cavalo. Imagina o John Wesley com um avião, com o YouTube, né? Com o Instagram. Então, dentro da limitação que eles tinham, no contexto cultural de hoje, os caras foram monstros, né? No bom sentido. E hoje a gente vê, o pastor falava sobre a ousadia da nossa geração, e é uma geração muito rápida, mas, ao mesmo tempo, é uma geração muito ansiosa, né? É uma geração que talvez tenha muita disponibilidade, mas não tenha disposição, né? Eles estão disponíveis. Se precisar, eu estou aqui. Mas eles não estão do nosso lado ali, não estão, eu faço. Né? E a gente vendo essas gerações anteriores, a minha pergunta para você, Caio, o que faremos nós diante dessas coisas, né? A gente é Nutella demais, velho. Pegando essa questão de raiz e Nutella, eu vejo... Não sei se vocês podem concordar comigo ou não, mas o que eu vejo dessa geração? Vou pegar um pouco do que o tio Luizão falou, o pastor Luizão, né? Vai ser sempre tio Luizão, né? Mas ele falando dessa questão, né, da ousadia. Você vê essa geração nova muito ousada mesmo, né? Tipo, os caras são muito criativos, mas você também vê uma geração que não aceita uma frustração, né? Passa por uma frustração, já entra num processo depressivo, né? A gente vê uma geração que às vezes não aceita ser confrontada. Então, o confronto do pecado é o que faz qualquer pessoa progredir na vida com Deus, né? E a gente vê isso muito hoje. Ao mesmo tempo que tem muita ousadia, criatividade para fazer as coisas para o reino de Deus, mas aí você pergunta, e aí, como é que tá a tua vida? Tá sempre bem, tá sempre bem. Muitas vezes você sabe que não tá. Você sabe que tá nas mazelas, mas tá lá sempre bem. Tá na paçoca? Tá na paçoca, o que é a né? paçoca? Pastor Luizão, o que é a paçoca? Então, eu usava muito isso com o Caio, né? Não só com o Caio, com a molecada. Tá firme na rocha ou na paçoca? Na rocha ou na paçoca. Paçoca é areia, né? Afunda. Rocha é Jesus, né? E esse sem vergonha, tão cara de pau, que ele fala, não, eu tô na paçoca, tio. Eu falei, então toma vergonha na cara, né? Se converte. 3 vezes por dia, toma vergonha e se converte. Mas até pegando o gancho disso, acho legal, né? Eu e o Luizinho, não sei se ele tá assistindo, a gente viveu isso, né? O momento de paçoca, né? Só que a gente era uma geração também diferente. Pô, o tio Luizão perguntava, e aí, tá na rocha ou na paçoca? Eu era cara de palma, pelo menos eu era sincero. Eu falava, pô, tio, tô na paçoca mesmo.
Tô na paçoca. Hoje não, o cara tá na paçoca, mas ele faz o somebody love pra... Falando tudo, a paçoca fluindo. Exatamente, mas não, pô, tá louco. Então, isso é o que eu vejo. Eu vejo, assim, todas as gerações têm um ponto positivo e negativo, né? Mas o que eu vejo hoje, por lidar com alguns jovens, é justamente isso, né? Essa questão de, tipo assim, vai confrontar um pecado, pô, eu te vi nessa situação, ouvi você fazer essa situação, não, pô, mas veja bem, amém. Eles estão estudando teologicamente uma forma de viver na paçoca com Jesus. Exatamente, Essa é a você falou diferença. tudo, resumiu tudo. A gente perguntava pra molecada, a molecada falava, não, tô desviado, mano, tô largado pras cobras, Jesus voltar agora, eu vou ficar. Sim. Hoje em dia não, hoje o cara tá na paçoca, em vez dele se converter, ele vai estudar uma heresia, uma brecha Exatamente. bíblica e vai fundar a Igreja Paçoca de Cristo, né? E vai desenvolver ali a Acho que eu teologia. lembro se é 1º ou 2 Timóteo fala isso, né? Que criaram sã doutrinas para si, né? E passaram a seguir por causa do justamente isso, do poder que há na santidade. As pessoas não... Ou é ou não é. Não iam aguentar mais Não ouvir ia a sã aguentar mais a doutrina, sã doutrina. iam procurar Exatamente. mestres para Exatamente. satisfazer, né, os Exatamente, desejos. exatamente. Agora eu quero chegar num lugar que eu vou fazer o link, mas Sionis, como é que era a paternidade na sua época, nessa relação de obediência? O seu pai... Obediência. É. Não, antigamente eles eram mais obedientes, né? Eu digo o pai, o seu pai, quando a senhora era adolescente, era criança. Como é que era? Tipo assim, ele falava, vai por aqui. Aí a senhora virava e falava, então, mas e se eu fizer assim? Não, de jeito nenhum. Como é que funcionava? Assim, a gente obedecia em cima, né? E a gente cria, era gozado porque a gente cria naquilo que ele falava, que o certo é esse. Por isso que eu nunca me contaminei com o mundo. Porque, inclusive, nem calça comprida meu pai deixava usar, né? Ele era contra, né? Quer dizer, nem eu não usava. E não tinha revolta por isso, não. Eu achava até que ele estava certo, né? Passar batom de jeito nenhum e outras coisas mais. Era um né? contexto cultural completamente diferente de Completamente. evangelho e que a nossa geração hoje vive E uma que realidade... A gente aceitava. E a nossa geração vive uma realidade completamente diferente e não aceita. Mas aonde eu quero chegar com isso? A gente está falando sobre esse choque de gerações, né? E você que está aí conosco, não sei onde você está. Não sei se você já está de pijama para dormir, se você está no busão, né? Não sei se está voltando da faculdade com o teu Uber aí. Mas de uma forma ou de outra, continue conosco e aproveita para compartilhar e chamar uma galera. Mas a nossa geração atual é uma geração que experimentou uma paternidade muito mais... que conversa muito mais. A palavra de Deus, ela diz que Deus ele é bondoso e severo. Romanos capítulo 11, versículo 22 diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. E eu vejo que as gerações anteriores, né, dos teus pais e dos avós, eram gerações que o pai era muito severo. Talvez fosse o rótulo principal, a severidade. É assim e assim. Hoje, a gente deu uma estilingada pro outro lado. E a gente tem uma paternidade muito bondosa, né? Eu sou professor, hoje em dia você chama a atenção de um aluno, ou a gente disciplina um adolescente na igreja, você tem que marcar um TCC do porquê, e tem que dialogar, e tem que... E com a senhora era porque sim, porque não, e não me obedece. E aí a gente parece que está sendo melhor agora, mas não está. Porque aí essa geração é a geração depressiva, porque tem problema com a frustração. É isso mesmo. Né? A gente, por exemplo, eu não tinha um tênis da marca porque meu pai não podia dar. Né? Não era nem por exercício, ele não podia comprar. Mas eu aprendi a ouvir não. Hoje em dia tu fala não pra molecada, mas o que é não? Não é verdade? Exatamente. E talvez o Lu tava no meio desse sanduíche, né? Na verdade, eu peguei essa questão. Você obedecia aos mais velhos, né? Você até não concordava com algumas coisas, mas você abaixava a cabeça. Eu sou aquela geração que a gente falava... Mas eu fui pegando um pouco da transição, né? O pessoal foi ficando mais solto. Mas a gente vinha conversando no carro, né, tia, sobre o equilíbrio. Então, o equilíbrio Jesus, ele sempre nos ensina sobre equilíbrio, né? A palavra de Deus nos fala sobre equilíbrio. Você não pode ser nem quente nem frio, diz a palavra, né? Ou você não, na verdade você ou é quente ou é frio, mas tem que ter um equilíbrio,
Porque o cara vai muito para um lado ou muito para o outro, ele se arrebenta. Então, é você concordar. A história do filho pródigo, né? Teve um que não concordou e saiu de casa. Aí teve outro que ele estava em casa, mas também não concordava com o que o pai fazia, né? Então, a questão do equilíbrio é muito importante. Você pode questionar, hoje eu entendo isso, às vezes o jovem vem questionar uma ordem e eu não entendo que ele está sendo rebelde. Existe rebeldes também, Sim. mas existe o cara que questiona e a gente percebe quando ele está questionando para saber. Sim. Quem quer aprender e quem quer debater. Agora tem os caras que questionam porque não querem, não concordam. Então esse equilíbrio sempre é importante o equilíbrio. Né? E esse texto bíblico traz isso, né? Porque ele fala considerai a bondade e a severidade. Né? Jesus ele consegue. Eu gosto muito daquela passagem da mulher adúltera, porque Jesus ele chega num lugar em que ele não taca a pedra, mas ele não passa o pano. Eu acho que esse é o nosso desafio. Né? A gente chegar como pai, como cristão, num lugar em que a gente não passa o pano para aquilo que é pecado, mas também não ataca a pedra. A gente tem a palavra certa, o momento certo de falar, a forma certa de falar. A sabedoria, né? Sabedoria, o discernimento de como agir diante disso e ser assertivo, né? E esse é o desafio, porque a gente está numa galera que tá vindo de uma geração de pais. Um pastor falou que a família é o pai sem peito de frango. Porque quando ele era criança, ele sentava na mesa e o primeiro a se servir era o pai. E aí o pai pegava o peito do frango. Só que ele cresceu. E aí nasceu o moleque. E ele senta na mesa. E agora o peito do frango é do filho. Quando chegou a hora dele de comer o peito do frango, não é mais dele. Agora é o filho que come o peito do frango, né? Eu brinco que a gente tava na rua jogando bola. A mãe aparecia na janela de onde ela tá e falava: ei, só pra almoçar. Total. O Minha mãe máximo. fazia muito isso. O máximo da rebeldia a gente falava: mas mãe, tá todo mundo jogando bola. E ela Mais 5 falava: minutos. Você tu não é todo mundo. É. Sobe. Mas mãe, aí ela fazia assim, ó: acabou, mano. Baixa a cabeça e bora. Hoje em dia a mãe grita da janela, o moleque fala: mãe, cala a boca. É, isso mesmo. E a mãe começa a chorar e fala: eu sempre erro com meu filho. Não é verdade? Então eu acho que muito dessa questão de conflito de gerações passa também pela paternidade que tem sido exercida, né? A gente ouvia muito dos nossos pais, pelo menos acredito que na nossa geração: eu não sou teus amigos. Sim, Né? sim. E hoje em dia a paternidade quer ser amiga do filho. Não, eu quero ser amigo do meu filho. Não quero. Né? Lógico que eu quero ter amizade no sentido de relacionamento, né? Sim. Mas eu não sou teus amigos, né? E esse é o desafio. Eu vejo que a geração do pastor Luizão, eu acompanho muito a vida dele, né? A gente é muito próximo. Eu aprendi com ele uma coisa que eu tento passar para a geração dos adolescentes, dos jovens, que é a cultura da honra, né? Vocês exerceram muito isso com a geração anterior. Fala um pouquinho sobre isso. São coisas simples, né? Cumprimentar, citar, dar tchau, né? Sim. O que ocorre é o seguinte: pode parecer que é formalidade, né? De falar, de dar satisfação. Então hoje um pessoal não dá muita satisfação pro pai, né? Pro teu líder. Então uma coisa interessante é você também ter líderes que você não idolatra, mas que você admira. Então, eu conheci Jesus, poxa, admiro Jesus, mas eu comecei a admirar homens e mulheres que foram referências, são referências na minha vida. Vou falar do pastor Natalino. Cara que, cheguei no culto, eu vi ele lá tocando a guitarrinha dele, e para os anos 80 era uma coisa totalmente nova aqui na região. Eu vim de uma igreja tradicional que tinha uma bateria, mas a bateria tinha que ser tocada bem baixinho. Imagina, cara, tocando bateria baixinha. Meu Deus do céu, já era. Eu ia falar que era demônio. Mas o que aconteceu? Eu cheguei numa igreja onde o pastor era jovem e o pastor tocava rock and roll, né? Que era né? Até por falar em música, né? A gente fica assim meio pilhado com as músicas de hoje em dia, mas não é o assunto, né? Sim, sim. Mas, e essa questão... Não tem nem mais música hoje em dia. Hoje é só tradução. Não, mas vamos mudar de assunto, né? Não é o papo. Mas essa questão de você admirar e você ver que eram pessoas como você, homem, né? Gente, mas que tinha uma palavra e você admirava o jeito.
E uma coisa legal, eu comecei a seguir o pastor e acompanhar e estar debaixo da unção dele, do ministério dele. E eu vi o pastor pegando na massa, não era, faz isso aqui, não, ele fazia junto. Vamos fazer isso. Vamos fazer, vamos lá. O pastor estava lá nos acampamentos, batendo prego, subindo na... E isso, o que eu aprendi? Eu aprendi a copiar. Sim. Por exemplo, uma coisa que a gente faz até hoje, nós somos os últimos a comer. E eu fui num acampamento como líder de adolescentes, e eu achei estranho, porque eles falaram, não, agora quem vai comer é a liderança. Eu falei, não, eu vou esperar o meu povo, os adolescentes. Ele falou, não, mas como? O senhor tem que comer antes. Eu falei, não, eu como com eles. E uma cultura que eu aprendi na nossa igreja, que é tipo assim, não, nós somos os últimos. Se faltar, a gente vai dividir e aí dá um jeito. Mas essa questão de admirar o teu líder, de ver o teu líder fazendo as coisas, ele não só dá uma ordem, isso é legal, né? Não é dar uma ordem, faz o que eu estou fazendo. Na minha geração havia muito isso. O pai chegava e falava, faz o que eu estou te falando aí. Pô, mas pai, isso... E eu não questionava. Mas pai, o senhor não está fazendo isso, não importa. A gente não tinha essa coragem de falar, né? Mas é legal porque aí tu vê as pessoas, os teus líderes fazendo, dando ordem, mas fazendo contigo. Então isso me fez, me tornei o que sou por causa de uma liderança com essa visão, né? E o exemplo, ele arrasta, né? Sem dúvida. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver fazer, né? Sem dúvida. E hoje a gente já assiste muitas vezes o pastor Natalino falando, vamos pegar essa mesa aqui. Quando ele fala, vamos pegar essa mesa, o pessoal já, não, deixa que a gente pega. Né? E é natural porque essa coisa vai sendo formada, né? Tio Nis, como é que era essa questão da honra dentro de casa com a família na tua época? Tinha essa coisa de bença pai? Como é que era? Bença pai. Os avós, os tios, né? E não era só bença pai, era pegar na mão e beijar na mão do pai, né? E isso era feito de maneira automática? Automática, né? Ele levantava da cama, bença pai, bença mãe. Assim, na hora de deitar, a gente lá na cama, a gente fala, bença pai, bença mãe. Porque Deus te abençoe. Esqueci. E isso, sem perceber, essa geração ela foi treinada a cultura da honra, foi treinada a honrar os outros. Sim. Eu lembro da gente, dia dos professores, a gente levava presente. Hoje em dia, eu sou professor. Eu estou há 15 anos como professor. Se você pegar 15 anos atrás, eu voltava para casa com várias sacolas, cara, de presente, dia dos professores. Chocolate, um monte de coisa, Páscoa. Hoje em dia, você volta com 1/10. E o que entristece o meu coração nem é o chocolate, que é livramento da parte de Deus. Hoje eu não posso comer mais a mesma quantidade, que as pochetes vai ficando aumentando, né? Mas a criança perde a referência de autoridade. Exato. Né? Quando eu peço para Maria levar um desenho da igreja infantil para ela dar para a professora, eu estou querendo mostrar para ela, a professora, ela é relevante. Ela é uma autoridade. Né? Quando eu me despeço do pastor, quando eu estou mostrando para Maria, ó, ele é importante, ele faz parte da nossa história. E isso hoje, os caras... é bajulador. E na verdade não é. Né? A gente está ensinando a cultura da honra. Sim. E a gente não faz isso de uma maneira intencional. Vou te ensinar a cultura da honra. É uma coisa natural. Tem o bajulador que o líder, o pastor, assim, ele sempre já reconhece, né? E Quem ele tem sabe, vida quem curta, tem o discernimento né? sabe E ele tem vida curta. Esse cara exatamente. não consegue imitar. E como tem a questão justamente da questão da honra, né? E eu acho que o princípio da honra, ele é um ponto que abre janelas do céu para sua vida, né? Eu tô hoje 9 anos no Bola, e se tiver alguém do Bola de Neve aqui vendo esse podcast, que eu creio que tem, sabe que em todo lugar que eu vou, eu sempre honro a vida do Adam, do pastor Luizão e do pastor Natalino. Sempre eu falo, cara, a minha base do evangelho, eu tive uma boa base no evangelho, que foi na Cristo da Resposta. Cresci ali, tudo que eu aprendi foi lá. Tudo. Deus me levou hoje para um outro ministério. A placa é diferente, mas o Jesus é o mesmo, né? Mas a base eu aprendi tudo ali. Então eu sempre falo, não tem um lugar que eu vou, quando eu vou dar testemunho, que eu não falo de você. Não tem um. Glória a Deus. Por quê? Porque nós tivemos um momento muito forte junto,
E além de todo o pastoreio que eu tive do tio Luizão, que foi uma peça fundamental na minha vida, mas aquele gap que eu precisei para chegar onde eu tô hoje foi porque aquele dia você chegou e me pegou e falou, não, vamos, chega, né? E daí em diante a gente progrediu junto e fomos. Mas dentro disso, o que me segurou para eu prosseguir? A base que eu sempre tive. Sim. Dos meus antigos pastores, pastor Luizão e do pastor Natalino. Cresci ali ouvindo, sempre ali. Grandes homens de Deus, que é lá que a gente ouvia, né? Silmar Coelho, quantas coisas. O que faleceu agora recente, o que eu gostava muito, o Neco. Pastor Neco também. Então, tipo assim, você vem de uma base muito boa. E todo lugar que eu vou, eu falo, cara. Deus sabe que eu tô falando aqui. Falo isso pra vocês. Porque isso abre janelas dos céus, cara, na sua vida, cara. Eu vejo tudo que eu tenho passado hoje na minha vida, na minha família, em todas as áreas da minha vida. Eu sei que uma das coisas é porque eu honro as pessoas. Já tive meu momento de rebelde. Já fui rebelde. Tio Luizão sabe disso, né? Eu dormia na casa do Luizão direto. Luizinho vivia na minha casa, né? Que o Luizinho era carne e unha. Ele sabe disso, né? Como ele falou, eu era sincerão. Tá na roda ou na paçoca? Tô na paçoca, mano. Tô na paçoca mesmo. Tô nem vendo, tô na paçoca. Mas, quando eu precisava, eu sabia quem era que eu tinha que correr atrás. Pô, tio, vamos estar junto, vamos orar. E nós, né, sabia junto. O caminho da casa do filho pródigo. Exatamente, né? Exatamente. Então, o princípio da honra você tem que ter, cara. Sempre assim. E além de ser uma metodologia eficaz, né? Porque é o mais velho que está ensinando o mais novo, né? Eu acho muito lindo no Salmo 71, que eu separei aqui, Davi, ele está num momento de opressão. No versículo 7 ele fala assim, minha vida é um exemplo para muitos, pois tem sido minha força e o meu refúgio. Ele fala, eu sou exemplo para a galera, só que eu sou porque o Senhor é a minha força. E depois olha o que ele diz no versículo 17 e 18. Ó Deus, desde a minha infância tens ensinado, e até hoje anuncio as tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus. Agora estou velho, de cabelos brancos. Deixe-me proclamar tua força a esta geração e o teu poder a todos que vierem depois de mim. Então, acho que esse texto passeia um pouco pelas nossas gerações aqui representadas, né? Tia Eunice desde a infância, hoje cabelos brancos, podendo anunciar para a nossa geração. Né? Nós tivemos um tempo de mesa, eu, a Marcela e a tia Eunice, no café. Precisamos repetir, né, tia? E foi muito bom. Ficamos um tempo conversando, talvez umas 2 horas, né, tia? Conversando e ela falando sobre casamento. Então, quer dizer, toda essa bagagem eu quero consumir, eu quero receber. Uma vez eu estava numa resenha e o pastor Marquinhos Menezes me levou para um lugar onde ele ia pregar. E depois que ele pregou, a gente foi para a sala da diretoria, era uma instituição educacional. Ele foi palestrar, pregou, né? Mas era E aí chegou nessa sala, a gente começou a conversar e o pastor Marquinhos comentou dos meus projetos com o diretor, falando para que ele me levasse para palestrar ali e tal. E tinha um rapaz que eu não conhecia, mas o cara tava me olhando, assim, sabe quando você percebe que o cara tá meio que te cercando assim de longe? E aí, quando ele falou dos projetos, esse cara interrompeu a fala do pastor Marquinhos, virou para mim e falou assim, o pastor Natalino, ele te ajuda nesses projetos? Eles estavam falando do fluxo da bênção. Pra quem não sabe, a gente tem um projeto social numa comunidade. Eu e o Caio, a gente lidera esse projeto, vai fazer 8 anos. E aí ele falou, e o pastor Natalino, ele te apoia nesses projetos? E foi muito interessante, porque o Espírito Santo mostrou, né, que tinha um veneno escorrendo na boca do irmão, né? E eu falei, cara, na verdade é o contrário. Se ele não me apoiar, eu nem entro, que eu vou gastar energia. A primeira coisa que eu fiz, quando eu vi a possibilidade de fazer um podcast, eu saí de um podcast que eu estava convidado, eu entrei no carro, eu já sabia que era o desejo da minha esposa, liguei para o pastor Natalino, falei, pastor, eu tô vendo uma possibilidade. E ele na mesma hora, pô, vamos sonhar, vamos lá, vamos orar, vamos fazer conta e a gente está aqui. Né? Então imagina que eu tivesse falado talvez com o meu melhor amigo, de repente ele vai falar, não dá para pagar, não tem como bancar isso. Né? Então é metodológico você honrar essa geração anterior.